Nós vamos abrir nossas Bíblias no texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao 18. 1 Samuel 1, do 9 ao 18. Diz assim a palavra de Deus. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado do lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele, largue esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Amém. Pai, queremos ouvir os ensinamentos do Senhor nesta noite. Queremos a bênção vinda do Senhor para que nossos ouvidos estejam abertos e também nossos corações. Fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é oração de guerra. Eu não discuto com a ciência. Eu creio que a ciência existe porque Deus permitiu. Eu não discuto com as leis, elas foram feitas por lideranças que estavam incumbidas disso. Mas, nos momentos mais difíceis da vida, não é nem a ciência, não são nem as leis, nem os líderes que podem nos ajudar. A oração é algo misterioso e abençoador da parte de Deus. Em 2015 foi lançado um filme aqui no Brasil chamado Quarto de Guerra. O relacionamento de um casal, Elizabeth e Tony, eu não sei quantos assistiram, mas eu creio que muitos, estava estremecido. O relacionamento conjugal estava abalado. E aquela moça, Elizabeth, conheceu uma senhora da igreja. E esta senhora lhe ensinou os caminhos da oração. E por meio da oração, feita em um cômodo da sua casa, que ela chamava de quarto de guerra, as batalhas desta moça, deste jovem casal, foram travadas, e a vitória chegou na vida desse casal. Nós temos um relato bíblico de uma mulher, Ana. Ana estava em Siló, que era o lugar onde tinha o templo de Israel, onde eles iam todo ano para adorar a Deus. Uma família normal, a não ser pelo fato de que Ana era estéril. Ana não podia ter filhos. E o seu marido, Eucana, um homem da tribo de Efraim. Esse homem, ele era bem-sucedido. A Bíblia diz que ele amava mais Ana
porque ele tinha duas esposas, o que era parte do contexto daquela época. A outra, Penina, tinha filhos e vivia infernizando a vida de Ana, literalmente. Essa mulher sofria há vários anos com esta dor. E aí chega no momento em que, conforme o texto que lemos, ela se coloca aos pés do Senhor e faz uma oração. E ela se torna uma mulher vitoriosa. O texto diz que quando ela sai da presença do sacerdote que a abençoa, ela já conseguia comer e o seu rosto não era o mesmo. Eu quero trazer aqui alguns passos que Ana deu nesta oração. Por isso o tema oração de guerra. E quais seriam os passos que ela deu? Prestem bem atenção. Em primeiro lugar, Ana buscou o Senhor em sua necessidade. Diante da dor, ela foi falar com Deus. Tiago diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Ana não ficou apenas chorando, embora estivesse profundamente triste. Ana não foi brigar com a Penina, sua rival. Ana colocou-se na presença de Deus e derramou as suas mágoas, as suas dores. Em nossas lutas, eu não sei a que você está enfrentando hoje, ore, busque ao Senhor, busque a Deus. Mas o segundo passo que Ana deu, ela reconheceu em sua oração a grandeza de Deus. Vejam, Ana demonstra conhecimento de quem era Deus. Senhor dos exércitos, exclamou Ana. Ana honrou a Deus, atribuindo a ele todo o poder que ela precisava. A causa dela era esterilidade. Lá naquele tempo onde não existia nada que nós conhecemos hoje da ciência e da medicina. Aquela mulher, aos olhos das pessoas, estava fadada ao fracasso até o fim de sua vida. Mas ela diz assim: eu estou na presença daquele que pode lutar todas as guerras, todas as batalhas. É preciso conhecer a Deus. Você tem uma situação difícil para ser resolvida, você precisa conhecer a Deus. A palavra diz que só existe um caminho para chegar a Deus. Jesus afirmou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ana conhecia este caminho. Jesus diz mais em João 14: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. O Senhor disse a Moisés, anos antes de Ana: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Por isso que Deus intercede na vida daquele povo. Conheço-lhe o sofrimento. A declaração de Deus a Moisés demonstra que a libertação do povo escravo no Egito ocorreu por meio da oração. O terceiro passo, Ana entendeu a posição dela diante de Deus. O texto diz assim no versículo 10: se olhares com atenção ao sofrimento de tua serva. Gente, nós precisamos saber quem nós somos e quem Deus é. Não existe possibilidade de ordenarmos nada para Deus, de determinarmos nada para Deus. Você pode orar com fé, com convicção, você pode colocar diante de Deus sua causa crendo, mas você não pode, nem eu, determinar nada para Deus. Ana diz: eu sou uma serva em sofrimento. Como é que você se coloca diante de Deus? Como servo, como aquele que serve a Deus, como aquele que está pronto a ouvir o que Deus fala para obedecer? Ela não exigiu seus direitos, mas fez um pedido humilde. Precisamos ser humildes e reverentes na presença de Deus. Quarto passo, Ana tinha clareza sobre o que
desejava. Esse é um dos erros mais comuns que eu vejo nas igrejas. A pessoa faz uma oração sincera, com vontade de ser atendida por Deus, mas não fala claramente a Deus o que está precisando. O texto diz que depois de alimentarem-se, Ana foi para o templo e chegando lá, ela chorava na presença de Deus. Mas ela faz uma oração muito clara. Se responderes à minha oração e me deres um filho, meu Deus, eu preciso de um filho, eu sou estéril, eu tenho sido envergonhada, eu vivo triste porque não tenho um filho. Alguns cristãos chegam na presença de Deus, sinceramente, eu creio, e dizem: Senhor, tu conheces todas as coisas, o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe de tudo. Não, você precisa falar para Deus o que você está precisando. Qual é a área da tua vida que está precisando de conserto? É o casamento, é o namoro, são as finanças. E fale especificamente o que você precisa. Se é o casamento, qual é o maior problema? É muita discussão entre o casal? É desentrosamento? Um esconde algo do outro no relacionamento? Qual é o problema? Fale com Deus claramente na sua oração. Devemos buscar a Deus sabendo o que estamos pedindo, o que necessitamos, o que queremos. Tiago diz assim: nada tendes, porque não pedis. Tiago 4:2. Precisamos saber o que necessitamos ao nos colocarmos na presença de Deus. Não são palavras bonitas, é falar o que você realmente necessita. É falar o que os teus filhos realmente necessitam, é colocar de maneira clara para o nosso Deus. Quinto passo. Ana apresentou motivos justos diante de Deus. Quero ser mãe, e se eu for mãe, eu vou honrar o Senhor com este filho. Olha, não adianta pedirmos a Deus algo que ele reprova. Não adianta pedirmos a Deus aquilo que a palavra de Deus reprova. Por isso é tão importante, gente, conhecermos a palavra de Deus, lermos a Bíblia, participarmos dos estudos da igreja, participarmos dos cultos, para conhecermos a palavra de Deus e orarmos conforme a vontade de Deus. Precisamos saber o que pedir a Deus. Um dos pais da igreja, o bispo lá de Constantinopla, Crisóstomo, ele falou assim acerca desse texto: Ana ainda não havia recebido o filho e já estava formando um profeta. Samuel, o filho que vem nascer a Ana, que Deus dá a ela, se torna um dos maiores profetas de Israel. Ana consagra a Deus o seu filho. As nossas orações precisam estar em harmonia com a vontade de Deus. João nos ensinou isso, veja. 1 João 5 diz assim: e uma vez, ou melhor, estamos certos de que Deus nos ouve, sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. Ela faz um voto, uma promessa, conforme a vontade de Deus. Se o Senhor me der um filho, eu o consagrarei ao Senhor. Isso agradou a Deus. As nossas orações precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Mas Ana deu o sexto passo. Ela demonstrou paciência e sabedoria. Ela ouve do sacerdote: até quando vai se embriagar? Porque o texto diz que ela orava e somente movia os lábios e não saía som nenhum. A mulher estava profundamente triste, angustiada, chorando. E o sacerdote pensou que ela estivesse bêbada. Se coloca no lugar de Ana. De bate-pronto assim, não dá vontade de xingar o sacerdote? O senhor não sabe nem o que eu estou passando, o que o senhor está fazendo? E de fato aconteceu isso, ele estava desapercebido, mas Ana não explodiu.
Como que você é? Você explode quando você fica nervoso, nervosa? Ana não explodiu, ela teve paciência, ela teve sabedoria, ela teve domínio próprio. Ela responde assim: Meu senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Ela considerou o sacerdote e deveria considerar mesmo. Ele, naquele momento, era a autoridade de Deus para o povo. Não creio. O texto não fala, mas eu não creio que tenha sido a primeira vez que essa mulher orou, pedindo um filho. Eu creio que outras vezes ela já tinha orado, porque o texto diz que todas as vezes que eles iam para Siló, onde estava o templo, todos os anos acontecia a mesma coisa. A sua rival Penina a chateava, ficava importunando-a, cutucando. Eu creio que Ana já tinha orado as outras vezes, mas ela teve perseverança, ela orou mais uma vez. Na oração nós temos que ter também perseverança, paciência e perseverança. E finalmente o sacerdote, quando ela está saindo, profetiza uma bênção. Vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ó, quando nós temos paciência, domínio próprio, sempre ganhamos. Seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Em último lugar, o último passo, Ana derramou seu coração diante de Deus. Ana derramou seu coração diante de Deus. Diz o versículo 15: Eu estava derramando meu coração diante do Senhor. Um pastor inglês, Matthew Henry, escreveu assim, um pastor presbiteriano, comentarista bíblico: A oração veio do coração de Ana, assim como as lágrimas escorriam de seus olhos. Abrir nossos corações como Ana não é fácil, mesmo na presença de Deus, falar sobre nossas frustrações, falar sobre nossos defeitos, falar sobre nossos erros e enganos, falar sobre as nossas mais particulares coisas que desagradam-nos. Coisas às vezes que até nos entristecem, sermos sinceros na presença de Deus. Quando você estiver orando a Deus, derrame seu coração na presença de Deus. Fale sobre suas lutas, fale sobre seus méritos, mas fale para Deus também sobre suas falhas, seus defeitos, suas fraquezas. Derrame seu coração diante de Deus. E finalmente, irmãos, você possui alguma dor, alguma necessidade que lhe tem feito sofrer? Tem algo que tem feito você ficar triste, assim como Ana? Todos precisamos de uma oração de guerra, às vezes. Pelo filho, pelos filhos, pelo casamento, pelas finanças, pela saúde, pelo trabalho. Tantas coisas. Coisas que talvez só Deus conheça. Eu quero encerrar orando com você, da mesma maneira que Ana orou. E só você pode colocar o teu coração na presença de Deus agora. Baixe sua cabeça, coloque seu coração na presença de Deus e creia no poder da oração. Como eu disse no início, nem a ciência, nem as leis e nem os líderes às vezes podem nos ajudar, mas Deus tudo pode. Nosso Deus é o Deus do impossível. Se você tem algo assim, coloque diante de Deus agora e nós vamos clamar por isso. E se você tem esse motivo hoje, fique em pé para orarmos juntos. Não tenha constrangimento, você está ficando em pé na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado,
Quanto amor o Senhor tem derramado em nossas vidas. Todos nós aqui podemos gritar que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor em Cristo já nos deu a vida eterna. Mas agora, o teu povo, semelhantemente a Ana lá no passado, coloca-se na tua presença. Alguns talvez tristes, coisas que nenhum de nós aqui conhecemos, mas o Senhor conhece. E estas pessoas agora derramam o coração na tua santa presença. Sabedores de que tu és o Senhor dos exércitos. Não existe batalha perdida para o Senhor. Ó meu Deus, nós somos servos, nós suplicamos a bênção do Senhor. Nós suplicamos o favor do Senhor, assim como Ana fez naquela ocasião. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos mandou pedir que Ele nos daria. A causa é justa diante do Senhor. Abençoa, meu Deus, derrama poder do céu. Só o Senhor pode. Nós esperamos com sede pelo Senhor. Em nome de Jesus. Opera algo novo na nossa vida, na vida daqueles que estão sendo colocados diante do Senhor nesta hora. Em nome de Jesus nós pedimos. E nós agradecemos. E engrandecemos o nome do Senhor com nossas vidas. E com nossa sinceridade na tua presença. Amém. Amém.